Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu começo com esta pergunta. Os santos, os salvos, a igreja, ela morará eternamente no céu ou na terra? Nós vamos passar a eternidade no céu ou na terra? E eu começo exatamente com esta pergunta porque sabemos que dentro do cristianismo a maioria acredita que vamos morar no céu. Repito, a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas pregam que vamos morar eternamente no céu. Mas há uma minoria que prega que não, que vamos morar na terra. E aqui este vídeo vai ser feito para responder a esta pergunta: vamos morar no céu ou na terra? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal, ok, queridos? Então vamos lá. Eu quero começar aqui pela leitura de Salmos 37. Vamos ler aqui, Salmo 37, verso 9, ó. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ok? Sem comentários, aqui está muito claro. Vamos lá. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Agora vamos aqui para o versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Agora vamos para o versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Bom, veja bem, alguns podem ensinar, e talvez ensinem com certeza, não, os justos habitarão a terra apenas por 1000 anos. Mas depois dos 1000 anos, eles serão levados para o céu. Bom, se nós formos fiéis na interpretação, no que está dizendo o salmista está dizendo assim, ó, 37, 29. Os justos habitarão a terra, não, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Não é só durante o milênio que os justos habitarão a terra. Não. Por toda a eternidade, o nosso escritor, o nosso salmista está dizendo isso. Mas vamos prosseguir. Versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vamos aqui ver se tem... só basta aqui. Bom, de acordo com o Salmo 37, eu quero dizer para você que tem muitas outras passagens que ensinam claramente que os justos, os santos, herdarão a terra e habitarão nela. Mas eu trouxe para a nossa leitura apenas o Salmo 37, para a partir dele nós abrirmos a discussão. Então a minha pergunta começa agora aqui. De acordo com o salmista que escreveu o Salmo 37, os justos habitarão no céu ou na terra? Na terra. Eles habitarão na terra por 1000 anos ou para todo sempre? Para todo sempre, ó. Versículo 29, 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Agora aí você pode dizer, professor, mas aí é um ensino que está no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele traz mais luz e ele diz que nós vamos herdar o céu e vamos habitar eternamente no céu. Bom, aí eu começo já a lhe perguntar, onde está escrito que nós vamos morar no céu? Onde está escrito que Cristo voltará e arrebatará a igreja para o céu, para lá morar eternamente? Onde isso está escrito? Eu gostaria que você me desse um versículo. Mas vamos lá, você diz que o ensino de que vamos habitar na terra para todo sempre é apenas uma expectativa judaica. Ok, vamos lá. Mas você que é um cristão, você que é um seguidor de Jesus Cristo,
Vamos ver o que Jesus Cristo diz sobre a habitação dos justos. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu vou ver bem aqui. Bem aqui. Vou marcar isso bem aqui. Eu vou ler logo para vocês aqui em Mateus 5,5. Vamos lá. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Esta fala de Jesus, ela é tirada do Salmo. Eu ainda vou dizer qual é. Versículo 5. Então, ele se refere ao Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra. Então, Jesus, ele aqui está tirando o seu ensinamento de que os mansos herdarão a terra, exatamente do Salmo 37. Repito, olha o que Jesus falou. Onde é que vamos morar, de acordo com Cristo? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus não está dizendo bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o céu. Não, Jesus está sendo bem claro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O ensino de que vamos morar no céu, ele não pode ser encontrado nas Escrituras Sagradas. Em contrapartida, o ensino de que nós vamos morar eternamente na terra, ele pode ser encontrado em muitos expedientes, em muitos momentos nas Escrituras, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, conforme eu estou lhes mostrando. Vamos continuar aqui. Romanos capítulo 11 e versículo 13. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui, ó, fazendo referência à promessa que Deus fez a Abraão. Olha o que Paulo diz aqui. Romanos capítulo 4 e versículo 13. Ó. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Chama a sua atenção para isso. Ó. Mas a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Que mundo é este? Paulo não está falando aqui do céu, ele está falando que foi feita uma promessa a Abraão. E esta promessa dizia que ele haveria de ser herdeiro do mundo. Não diz que ele seria herdeiro do céu. Em lugar nenhum no Antigo Testamento você vai encontrar que Deus prometeu o céu por morada a Abraão. Em nenhum lugar você vai encontrar isso. Mas você vai encontrar Deus falando para Abraão e diz, olha para este lado, para o norte, para o leste, para o oeste, toda a terra que tu estás vendo, eu dei a ti e à tua descendência. Toda a terra que você está vendo, Abraão, toda a terra que você peregrinar, eu dei a ti e à tua descendência. Veja em Gênesis 17, 8. Então, a promessa de que Abraão haveria de herdar não diz respeito a herdar o céu, mas herdar a terra. A terra de suas peregrinações está escrito no Antigo Testamento que foi dada como herança eterna a Abraão e a sua posteridade. Agora, quem é a posteridade de Abraão? É apenas o povo de Israel, o povo carnal? Não. De acordo com o apóstolo Paulo, a posteridade de Abraão são todos aqueles que são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha aqui, ó. Versículo Gálatas 3, 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a promessa de que Abraão herdaria a terra e a sua descendência, esta promessa ela não ficou restrita apenas a Abraão, a Isaac e Jacó, mas a toda a descendência de Abraão. E na teologia de Paulo, quem é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão é exatamente todo aquele que segue a Jesus Cristo. O descendente de Abraão, ele é conhecido por ser um cristão, por seguir os ensinamentos de Cristo. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo, não há macho nem fêmea, não há grego, não há bárbaro, não há cita,
todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, queridos, eu estou mostrando aqui para vocês, e veja que eu não estou pegando todos os versículos, porque assim o vídeo ficaria muito extenso, mas eu estou pegando alguns versículos para mostrar para vocês que a Bíblia ensina que nós vamos herdar a terra para todo sempre. Vamos morar na terra e não no céu. Vamos aqui mais uma coisa. Vejam, vamos lá. Pronto, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, olha, quando a gente vai para o livro do Apocalipse, aqui eu trago você para o livro do Apocalipse. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse capítulo 5 e versículo 10, ó. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí você pode dizer, professor, mas aqui é apenas para o milênio. Será que esta promessa diz respeito apenas ao milênio? É você quem está dizendo isso. O autor não está dizendo que aqui diz respeito apenas ao milênio. Mas vamos continuar aqui. Apocalipse capítulo 11 e versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui não está dizendo, aqui neste versículo em especial, não está restringindo. Aqui não está dizendo que Deus em Cristo e os santos reinarão apenas por 1000 anos aqui na terra. Não. Aqui está dizendo que os reinos do mundo, ó, vou repetir, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui não diz apenas por 1000 anos, mas diz para todo sempre. E esta declaração aqui do autor do Apocalipse está combinando com o Salmo 37, que diz que herdaremos a terra e habitaremos nela para todo sempre. Então não é possível nós encontrarmos, aqui eu digo de já, não é possível. Nós não encontramos um só versículo em toda a Bíblia Sagrada afirmando que vamos morar eternamente no céu. Não encontramos isso. Então vamos continuar aqui. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. E cantava, versículo 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízes são manifestos. Isso começará no milênio. Aqui é um versículo que diz respeito ao milênio, as nações servindo a Deus e a Cristo, e comandadas por Cristo e pela igreja aqui no milênio. Este versículo diz respeito ao milênio, ok? Mas vamos lá. Aí você pergunta, professor, mas você pode encontrar outro versículo que diga que vamos herdar a terra para sempre? Vamos aqui no Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Alguns comentaristas dizem que os atuais céus e terras serão destruídos, aniquilados, para darem lugar a novos céus e nova terra. Outros dizem que não, que essa expressão novos céus e nova terra diz respeito à renovação, à purificação dos atuais céus e terra. Eu fico com esta segunda opção, ok? Eu fico com esta segunda opção. Vamos lá. Prossegue João. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Agora eu pergunto, onde é que estava o marido aqui? A esposa aqui é uma cidade, é a Nova Jerusalém.
é a habitação dos santos. E João vê aqui, ó, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Descia para onde? Ela estava descendo do céu para onde? Obviamente para a terra. Porque é onde o seu noivo já se encontrava, o seu esposo. Cristo, ele já se encontrava aqui na terra. Na visão de João, Cristo já estava aqui na terra por 1000 anos. Ele já estava habitando, ele já estava dominando as nações por 1000 anos. E o que é que João está vendo aqui? A cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu para onde? Para a terra, para o seu noivo. Por que eu sei que ela está descendo para a terra? Porque ela está descendo para o seu noivo. E o seu noivo, que é Cristo, está aqui na terra. Então vamos prosseguir. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, ou morada de Deus com os homens, ó. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus. O autor não está dizendo que os santos habitarão com Deus, mas que Deus habitará com o seu povo. Veja, cuidado com a inversão. Aqueles que dizem que vamos morar no céu, eles não entenderam o que o versículo está dizendo, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Ó, é Deus quem habitará com os homens. Aqui não está dizendo que os homens habitarão com Deus. É diferente, tem uma diferença. O autor não está dizendo que nós habitaremos no céu com Deus. Não. O autor está dizendo que Deus habitará com os homens aqui na terra. Porque foi para esta terra, uma terra totalmente renovada depois do milênio, que a santa cidade, a nova Jerusalém, desceu ataviada como uma noiva para o seu esposo. E o esposo em questão é Cristo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está bem aqui, irmãos. Aqui está muito claro. Onde é que Deus habitará com os homens? No céu? Não, aqui não está dizendo no céu. Está dizendo na terra. Na nova terra. Mas aí você pode dizer: professor, mas o apóstolo Paulo, ele ensinou. Onde é que Paulo ensinou que nós vamos morar no céu? Aí você diz, em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos ver, né, se Paulo diz isso. O que ele diz aqui? Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens. Seremos arrebatados em nuvens. Para o céu? Não, aqui não está dizendo que o arrebatamento será para o céu. Aqui, ouça bem. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens ou nas nuvens. Para quê? Para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Onde? No céu? Não. Aqui na terra. E por que eu sei disso? Porque aqui está falando da parousia de Cristo para reinar aqui na terra com os santos. Ele está falando da vinda de Cristo. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Descerá do céu para onde? Aqui para a terra. Com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está falando do regresso do Senhor para a terra. Em nenhum momento Paulo aqui está dizendo que o Senhor voltará e arrebatará a igreja para morar no céu por 7 anos, por 3 anos e meio, por 1000 anos, ou por toda a eternidade. Não existe esta promessa em lugar nenhum da Bíblia de que Cristo voltará e levará os santos para morar no céu. Quer seja por 3 anos e meio,
quer seja morar no céu por 7 anos, conforme dizem os pré-tribulacionistas, quer seja morar no céu por 1000 anos, conforme dizem os adventistas do sétimo dia, quer seja morar no céu por toda a eternidade, conforme crê amilenistas. Não. Em nenhum lugar da Bíblia Sagrada está escrito este ensinamento. Em nenhum lugar da Bíblia, ok, queridos? Mas aí você pode dizer, professor, mas João 14. João capítulo 14 diz que vamos morar no céu, Jesus prometeu. Será? Vamos ler isso aqui para a gente finalizar este vídeo. João 14 e verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Está aí, professor. Casa de meu pai, o céu. Aqui não está dizendo que a casa de Deus é o céu. Aqui nós temos que fazer distinção entre o céu e a casa de Deus. A casa de Deus aqui não é o céu, é você que leu em livros, é você que é ensinado que a casa de Deus é o céu, a casa do Pai. Jesus não está dizendo na casa do meu Pai, ele não está dizendo no céu tem muitos morados, não. Ele está dizendo na casa de meu Pai. A casa de Deus aqui é a Nova Jerusalém, queridos, que agora se encontra no céu. Ok? O apóstolo Paulo diz que a nossa cidade, a nossa pátria se encontra agora nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Senhor, de onde, do céu, onde está a Nova Jerusalém, nós aguardamos o quê? O Senhor. Nós aguardamos o Senhor onde? Aqui na terra. Onde é que os santos aguardarão o retorno de Cristo? Aqui na terra. Os santos não aguardarão o retorno de Cristo lá no céu, não. Quando Paulo diz, vamos lá o que ele diz bem aqui, ó. Filipenses 4, vê se eu encontro aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses 4, vamos ver se eu encontro, né? Vamos lá. 4. Bom, é em Filipenses. Não estou lembrando o versículo, não quero perder tempo, mas Paulo diz, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor. Ok? De onde também aguardamos o Senhor. De onde que a nossa pátria está nos céus. Paulo apenas diz, a nossa pátria está nos céus. Paulo não diz, a nossa pátria está nos céus e para lá nós vamos para morar eternamente. Paulo não diz isso. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus. De onde, ou seja, onde a nossa pátria está, Cristo também está, de onde nós aguardamos o nosso Senhor. Mas nós aguardamos o Senhor onde? No céu? Não, nós estamos aqui na terra. Então os santos aguardarão o retorno de Cristo onde? No céu? Não, na terra. Ok? Então vamos continuar aqui em João. Na casa de meu pai, aqui é a Nova Jerusalém, há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, ou retornarei, ou voltarei outra vez. Agora, Cristo vai voltar outra vez para onde, irmãos? Aqui para a terra. Quando ele estava falando aqui com os discípulos, ele estava falando com os discípulos a partir de onde? A partir da terra. Ele estava com seus pés aqui na terra, os discípulos estavam na terra. Essa promessa que Cristo faz aqui, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ora, Cristo vai voltar outra vez para onde? Para o mesmo lugar onde ele estava. E onde é que Cristo estava quando ele estava falando disso aqui? Estava aqui na terra. Logo, Cristo voltará outra vez para a terra. A volta de Cristo não é para levar os santos para morar no céu. A volta de Cristo é para ele voltar e habitar eternamente, reinar eternamente aqui na terra. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Outras versões diz, receberei. No grego nós temos para levar, eu receberei, eu tomarei, temos paralepsomai, que pode ser traduzido por receber ou por tomar. Esta expressão grega, paralepsomai, vos levarei, vos receberei, vos tomarei, isso não, Cristo não está dizendo, vos levarei para o céu. Não, aqui Cristo está dizendo, vos tomarei para onde? Vos receberei para onde? Vos levarei para onde?
para mim mesmo. Vos levarei para mim mesmo, é para mim mesmo. Aqui Cristo não está dizendo, vos receberei, vos levarei para o céu, não. Isso é ler o que não está escrito. Cristo disse, vos receberei para mim mesmo. Este receber aqui, irmãos, tem conotação nupcial. Cristo está prometendo é que receberá a igreja como a sua esposa. Como ilustração, nós temos Mateus 1, 20 e 24, onde diz que José recebeu Maria como sua esposa. A palavra recebeu é a mesma. Paralepsomai, a raiz é a mesma. Receber no sentido de receber como esposa. O que Cristo está dizendo é o seguinte, e vos receberei como esposa para mim mesma. Aqui nós não temos nenhuma promessa de que Cristo levará os santos para morar no céu. Não, você está lendo demais, você está lendo o que não se encontra no texto, ok? Então, Cristo continua, e vos levarei, ou vos receberei, ou vos tomarei, para onde? Para o céu? Não, ele está dizendo, para mim mesmo. Para que onde eu estiver, outras palavras, outras versões dizem, onde eu estou, estejais vós também. Onde é que Cristo estava naquele momento, quando ele estava falando com os discípulos? Eu pergunto aqui. Onde é que Cristo estava? Para que onde eu estou, vocês um dia estejam também. Mas onde é que Cristo estava no momento que ele fez essa promessa? Ele estava no céu? Não, ele estava na terra. Então aqui nós temos uma promessa de Cristo, não somente de ele voltar outra vez, mas de que onde ele está, na terra, os seus discípulos estarão eternamente com ele. Nós não temos aqui uma promessa de morada no céu, mas uma promessa de morada na terra, ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, então você compartilhe ele, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.